Passamos agora ao estudo das roturas dos músculos isquiotibiais. A arquitetura muscular ela deve ser compreendida pelos seguintes conceitos. A célula básica é uma miofibrila e ao seu redor existe uma matriz extracelular composta por colágeno, proteínas não colágenas, proteoglicanas, e de permeio essa matriz também existem células soltas denominadas fibroblastos. O conceito da matriz extracelular, hoje em dia, ele é muito importante porque ela está intimamente conectada aos tendões, às camadas epimisiais e tem uma função importante de dar suporte a todas essas estruturas adjacentes que se encontram compondo a arquitetura muscular. Essa matriz extracelular ela pode ser entendida como uma organização em três níveis. O primeiro nível é o nível da miofibrila, que é envolto por um tecido chamado endomísio. O segundo nível, que é o nível que nos interessa em termos de ultrassom e ressonância magnética, é o nível dos fascículos, que é um conjunto dessas miofibrilas agrupadas e envelopados pelo chamado perimísio. E o terceiro nível é o nível do grupamento muscular, que é um conjunto de fascículos que está envolto pelo epimísio. Então, são esses os três níveis de organização da matriz extracelular. Outro conceito importante relacionado à arquitetura é o da localização das lesões. Isso é fundamental para poder se avaliar prognóstico de retorno às atividades laborativas ou esportivas. Então, as lesões podem se localizar no tendão, na junção miotendínea, que é onde a maioria das roturas em adultos acontece, na região intramuscular, ou então na periferia da musculatura, que é a chamada região mioponeurótica, que é aquela área do parênquima do músculo que se encontra adjacente ao epimísio. Nós temos aqui uma figura que mostra esses três níveis de organização da matriz, proveniente do artigo de 2018 da Radiographics, mostrando aqui, olha, o primeiro nível das miofibrilas envolto pelo endomísio, o segundo nível dos fascículos, que a gente vê na ressonância e na ultrassonografia, envoltos pelo perimísio, e o terceiro nível maior, ali, um conjunto de fascículos compondo um grupamento muscular e envolto pelo chamado epimísio. Uma imagem de um corte transversal posterior da coxa, mostrando aqui um músculo semitendíneo. A gente nota que essas áreas ecogênicas, esses septos fibroadiposos, na verdade são o perimísio desse músculo, e essas áreas hipoecóicas são os fascículos que são envoltos por esse tecido conjuntivo. No nível mais hierarquicamente mais alto, a gente observa que a musculatura do semitendíneo ela é envolta por uma camada denominada epimísio, que é o terceiro nível de organização da matriz extracelular. Então é importante ter em conta essa terminologia na descrição das lesões no laudo radiológico. Desenho esquemático dos músculos isquiotibiais, mostrando aqui, olha, a inserção no túbero isquiático. De lateral para medial, eu tenho o tendão semimembranáceo, ao lado dele fica o nervo ciático, trajeto do nervo ciático, e em direção medial, eu tenho o tendão conjunto do bíceps com o semitendíneo, o bíceps está aqui, o semitendíneo está aqui, e o próprio semitendíneo ele tem uma extensão muscular que se insere no túber isquiático. Então, esse túber isquiático ele é composto por esses três reparos anatômicos: semimembranáceo lateralmente, tendão conjunto medialmente e mais para dentro o próprio músculo semitendíneo inserido no túber. O nervo ciático, como eu já falei, ele no nível da inserção proximal dos isquiotibiais, ele fica lateral semimembranáceo e depois desce, olha, paralelo à cabeça longa do bíceps e à cabeça curta do bíceps. Então ele tem um trajeto paralelo ao músculo bíceps femoral. No terço proximal,
os dois músculos que dominam, né, a massa muscular desse terço proximal é exatamente o bíceps femoral e o músculo semitendíneo. O semimbranáceo, na verdade, na porção mais proximal, ele é um tendão longo que depois vai se avolumando, né, para se inserir em diversos braços, mas um dos principais é esse braço tibial, que a gente não está vendo aqui no desenho, porque ele está recoberto pela inserção do semitendíneo. Então ele vem se avolumando mais distalmente. Então, na região proximal, esse semimembranáceo, até em comparação com os outros músculos isquiotibiais, ele é mais delgado e ele vem crescendo de volume mais distalmente. O bíceps femoral ele tem duas cabeças. A mais proximal é a cabeça longa e existe uma cabeça curta que se origina aqui da linha áspera da região diafisária do fêmur, que se junta à cabeça longa para inserção distal aqui na fíbula. O semitendíneo, como eu já falei, ele tem um tendão conjunto com o bíceps e o ventre muscular ele desce em direção póstero-medial e juntamente com os tendões grácil e sartório vai compor a chamada pata de ganso. É interessante que no nível mais proximal o semitendíneo é bem volumoso e o semimbranáceo ele é mais delgado e no nível distal isso inverte. No nível distal o semitendíneo é praticamente um tendão delgado e o semimbranáceo tem um volume maior comparado ao semitendíneo. É um desenho esquemático para mostrar a localização das lesões musculares. Aqui é um esquema normal dos músculos isquiotibiais, que eu já comentei a anatomia anteriormente. Aqui uma lesão mioaponeurótica, observem que é uma lesão periférica, que pega os fascículos e perimísio aqui dessa periferia e também rompe a aponeurose adjacente. Então, consequentemente, você pode ter hematomas intermusculares ou hematomas paralelos, né, ao trajeto da musculatura afetada, o que é bastante comum nessas lesões mioaponeuróticas periféricas. São lesões que têm um prognóstico melhor do que essas lesões centrais, por exemplo, que se colocam aqui na região miotendínea, né? Então essa região é uma região preferencial de encontro de estiramentos, a maior frequência é exatamente na região miotendínea proximal, e são lesões mais centrais, que têm um prognóstico mais reservado em relação a essas periféricas. A mesma coisa aqui, essa é uma lesão intratendínea. Qualquer lesão que pega o tendão principal do músculo, ela tem um prognóstico mais reservado. E essa aqui ela tem uma característica de pegar somente o tendão, aqui nessa região mais proximal. E por último, você pode ter lesões também intramusculares, isto é, existe acometimento dos fascículos e do perimísio dessa região central, por exemplo, mas sem acometimento do tendão, seja ele distal, proximal, junção miotendínea, e muito menos a região do epimísio, né, a cobertura do epimísio da musculatura afetada. Então essas são as localizações que nós utilizamos para laudar na ressonância magnética e ultrassonografia. Um outro desenho esquemático na musculatura isquiotibial, aqui os músculos em suas topografias habituais, tópicos, né? O nervo ciático, olha, passando paralelo aqui a musculatura do bíceps femoral, os tendões aqui que se inserem no túbulo isquiático e o trajeto, olha, dominando aqui a porção mais proximal, o bíceps e o semitendíneo, e o semimbranáceo ele vem por trás, né, desse semitendíneo e vem crescendo mais distalmente aqui, tá? Olha a inserção dele aqui na região posterior da tíbia e o semitendíneo cruzando póstero anteriormente para se inserir lá na porção anteromedial do fêmur, junto com os outros dois componentes da pata de ganso. Quando você rebate esses dois músculos, o bíceps e o semitendíneo, a gente consegue ver as duas cabeças do bíceps, né? A longa, que é mais proximal, e a curta, que é mais distal, e se origina aqui da linha áspera da região diafisária do fêmur. Aqui o trajeto do semitendíneo. Nota como ele é mais volumoso na parte de cima e na parte de baixo ele é um tendão bem delgado, em contraste aqui com o músculo semembranáceo, que na porção de cima ele é um tendão longo e na porção de baixo ele tem mais massa muscular, né?
Então eles têm uma relação de proporcionalidade inversa no sentido crânio-caudal, o semitendíneo e o semimembranáceo. Esse aqui é um vídeo para mostrar a rotina de exame da musculatura posterior da coxa. Eu mais ou menos emprego também essa rotina, começando aqui no meio, olha, como se fosse um diapasão invertido. Desculpa. Vamos recomeçar aqui. Isso é abaixo da inserção. Ele está visualizando a porção proximal da musculatura dos isquiotibiais. Observem aqui. Vindo mais lateralmente, observo a massa do bíceps femoral, da cabeça longa, aqui o semitendíneo, e mais profundamente a musculatura adutora magna. No meio aqui eu encontro, olha, parte do tendão conjunto e o nervo ciático. Isso aqui é o que eles chamam de imagem do logo da Mercedes-Benz, né? Delimitando a cabeça longa do bíceps, o semitendíneo, aqui parte do tendão semimembranáceo, e no meio aqui, entre o semitendíneo e o bíceps femoral, parte do tendão conjunto. É mais ou menos esse nível aqui em que se encontra esse corte ultrassonográfico, né? Pegando o bíceps, semitendíneo e o tendão conjunto. Eu aqui não tenho representado o nervo ciático, né? Mas ele passaria paralelo aqui à musculatura do bíceps femoral. E o tendão semimembranáceo está para cá, ele é mais medial. Então, continuando a varredura, ele vai descer por esse braço aqui mais interno do diapasão. Agora ele vem mais medialmente, em que ele observa toda a musculatura aqui do semitendíneo, bem volumosa, aqui parte do tendão semimembranáceo, né? E aí o semimembranáceo ele é pequenininho na parte de cima. Lembra que eu falei? Ele é mais delgado na parte de cima, ele é mais fino, né? Menos espesso do que o músculo semitendíneo, né? Então seria um corte mais ou menos por aqui, nessa altura mais proximal e lateral, e medial, desculpa. Vamos descer por esse braço medial do diapasão. Olha aqui a RAF do semitendíneo. E nota que agora, conforme eu desço mais distal, o semimembranáceo começa a ganhar volume e o semitendíneo ele vai começar a perder volume, né? Aqui o tendão semimembranáceo, né? Então é mais ou menos um corte passando aproximadamente por esse nível aqui, né? Eu já estou descendo em direção à tíbia. Observe, semitendíneo, semimembranáceo, olha, ele vai diminuindo, semitendíneo, semimembranáceo, ele vai aumentando, né? E as relações se invertem agora. Aqui embaixo, o semimembranáceo ele é mais volumoso do que o semitendíneo, que praticamente vai virar um tendão, né? Um tendão longo aqui, que é um dos componentes da pata de ganso. É isso que vai acontecer. Ele vai progressivamente diminuir de tamanho, vai virar um tendão bem longo, e o semimembranáceo vai ficar com um volume maior aqui na região posterior. Só que ele vai voltar para o ponto em que ele estava anteriormente, lá na região proximal da coxa. Semitendíneo, semimembranáceo. Agora ele vem mais medialmente, em que ele vê os outros dois componentes da pata de ganso, que é o músculo grácil e o músculo sartório. Eles estão aqui do lado, no desenho esquemático, a gente não consegue ver. Vai voltar para o braço principal medial do diapasão, vai subir, aí o semitendíneo começa a ganhar volume de novo, a RAF do semitendíneo, não confundir isso com uma aponeurose do semimembranáceo, ele voltou para o ponto original, né? Aqui ele visualiza a cabeça longa do bíceps, para cá seria o semitendíneo, esse corte ele já explicou, e vai descer pelo braço lateral do diapasão. Cabeça longa, olha a cabeça curta surgindo aqui, né? Ela tem um formato mais trapezoidal. Então é mais ou menos esse nível aqui de baixo, olha, em que você tem a cabeça longa e a cabeça curta também aparecendo ali. Agora eu acho que ele vai subir de novo, né?
Cabeça curta diminuindo, a cabeça longa ganhando volume no nível proximal. Aí ele parou de novo naquele ponto do logo da Mercedes-Benz, né? O tendão conjunto aqui no meio, cabeça longa do bíceps e semitendina. É mais ou menos esse nível proximal aqui, lateral. E aí ele vai se dirigir à inserção proximal dos isquiotibiais no túber isquiático. Né? Olha só. O túber aparecendo aqui. Quadrado femoral. O nervo ciático aqui ele é mais lateral. E aqueles três componentes do túber que eu falei. Lateralmente o tendão semimembranáceo, o tendão conjunto e o semitendíneo ele tem uma inserção muscular junto a esse tendão conjunto, que é isso aqui, ó, mais ou menos esse detalhe que se encontra aqui no desenho. Muito bem. Bom, em relação às roturas isquiotibiais, eu já comentei anteriormente que o local mais comum é na junção miotendínea proximal. As lesões avulsivas, elas são mais comuns em adolescentes, no tendão conjunto. Então, assim, em adulto, você dificilmente tem essa lesão por avulsão óssea. Isso é mais comum em crianças e adolescentes, em que a fise não se encontra fechada ainda. E o músculo mais afetado dos três é a cabeça longa do bíceps e, em segundo lugar, o músculo semimembranáceo. Na avaliação por ultrassonografia, é importante você detalhar essas observações que estão descritas aqui no slide. Dizer se a lesão é mais proximal, média ou distal. Falar se ela está uma lesão de componente mais central, miotendíneo, ou se é uma lesão mais periférica, mioponeurótica. Falar também se existe lesão associada do tendão principal daquele músculo. Estimar a área de secção transversa da lesão. Então você vai visualizar a lesão no plano axial, no plano transversal, e vai estimar mais ou menos o tamanho da área dessa lesão. Quanto maior a área, pior o prognóstico. E nos cortes sagitais, por exemplo, você vai estimar o comprimento da lesão. Também, quanto mais comprida a lesão, pior o prognóstico. E vai relatar também efeitos secundários da lesão muscular, como, por exemplo, edema da musculatura e a presença de hematomas epimisiais, isto é, quando você tem rotura da aponeurose, do epimísio, e a drenagem da coleção sanguínea, em geral sangue, para dentro do espaço intermuscular. Então, exemplos aqui de lesões de isquiotibiais, começando por uma lesão do semimembranáceo, é uma lesão periférica, é uma lesão mioponeurótica, né? A aponeurose posterior se encontra aqui, e aqui eu encontro a desorganização dos fascículos e do perimísio. No plano sagital, a gente nota que é uma lesão mais posterior, com edema importante, né? Encostando aqui na aponeurose. Não tem formação de hematoma. Então, a princípio, esse epimísio deve estar espessado, mas não deve estar rompido. Então, mais ou menos aqui o local dessa lesão do semimembranáceo. Né? Isso aqui seria a fronteira do semimembranáceo e do semitendíneo. Então, a lesão se encontra bem aqui nessa periferia posterior. Essa é uma lesão da cabeça longa do bíceps e parte da cabeça curta. Então, nota aqui a desorganização dos fascículos, né, com a formação de uma área de ruptura mais central, com a coleção intramuscular. Olha aqui o trajeto do nervo ciático, posteriormente a cabeça longa do bíceps, e como é que essa cabeça longa se encontra totalmente desorganizada. Né? Mesma coisa aqui, medindo, olha, a extensão, o comprimento dessa lesão bicipital, e a comparação com o lado esquerdo normal, que eu tenho aqui o nervo ciático, e a arquitetura muscular com o padrão preservado, e desse lado de cá, muito edema, muita desorganização e uma coleção intramuscular, mais ou menos nesse nível aqui. Essa é uma lesão que ocorreu no jogador de futebol de um clube da primeira divisão do futebol brasileiro. Ele estava treinando, na verdade era uma brincadeira, e aí ele ficou invocado com um jogador mais novo, eu não sei se ele tomou um drible, ele foi tentar fazer um movimento mais brusco, acabou rompendo
o tendão semimembranáceo direito. Então a gente nota, olha, o semimembranáceo aqui e o semitendíneo aqui no meio. Para cá é a musculatura do bíceps. E na periferia, observe como existe uma área de edema e desorganização da arquitetura muscular. Notem também como é que o epimísio desse músculo ele se encontra estendido. Olha aqui. Isso aparece de forma discreta na ultrassonografia, a fronteira do semimembranáceo com o semitendíneo, mas é muito evidente aqui na ressonância magnética. Esse é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção, aqui a lesão do semimembranáceo. Porque muitas vezes essas lesões epimisiais, essas coleções periféricas, elas podem passar como não identificadas na ultrassonografia, porque elas têm uma ecogenicidade muito variável. Às vezes ela é hiperecóica, às vezes é hiper-hipo, e se confunde com o próprio tecido que se encontra em volta, o tecido muscular ao redor. Só que a ressonância magnética é muito precisa na identificação e delimitação dessas coleções, porque o sinal sempre aparece muito alto nas sequências sensíveis a líquido. Então, a meu ver, isso é uma dificuldade da ultrassonografia, porque na fase aguda, em que você tem uma desorganização da musculatura e essas coleções têm muito mais debris, elas podem passar de forma mais difíceis para identificação pelo método ultrassonográfico. Então, sempre tomar cuidado com isso. Quando a coleção epimisial é mais superficial, um recurso que você pode utilizar com a sonda de ultrassonografia é comprimir essa região para ver se isso se espalha, para ver se modifica a sua conformação. Se modificar, possivelmente é uma coleção epimisial, uma coleção por rompimento da poneurose. Se o aspecto desorganizado ele se mantiver sem muitas alterações, possivelmente uma lesão mais muscular. Então, comprimir é uma coisa, é um recurso que a gente sempre utiliza para poder diferenciar uma lesão epimisial de uma lesão no próprio músculo. Aqui uma representação da lesão que está acontecendo no semimembranáceo, em laranja aqui, e em azul eu tenho a coleção, olha, na fronteira entre o semitendíneo e o semimembranáceo. Exatamente o que está acontecendo aqui. Semitendíneo preservado, a poneurose distendida, o espaço epimisial distendido, porque houve ruptura, né? E a lesão, desorganização dos fascículos na parte mais periférica do semimembranáceo, vizinho ao semitendíneo, na lesão posterior de coxa. Esse é um outro paciente que apresentava um desconforto na coxa e foi visto pela ultrassonografia, olha, no corte parassagital, o coto proximal do músculo semitendíneo retraído e distalmente a gente não encontra o tendão, só encontra uma área espessada, né? Possivelmente uma coleção associada no leito do tendão semitendíneo. Aqui é o músculo semitendíneo. A ruptura muscular ela pega também a região do epimísio, né? Essa porção mais superficial. Então tem acometimento por espessamento da poneurose. Aqui é o semitendíneo acometido. Desculpa, isso aqui é o semitendíneo normal. E o semitendíneo direito ele se encontra ausente, né? Nesse corte mais distal, em que eu veria somente o tendão semitendíneo e o semimembranáceo bastante grande aqui na parte distal. E o Doppler, o Power Doppler, mostrando, olha, sinais de neoangiogênese na porção distal do coto roto desse músculo semitendíneo. Então aqui uma representação da lesão do semitendíneo. Existe uma retração do coto proximal muscular e uma ruptura completa desse tendão semitendíneo que é visto aqui. A gente não encontra o tendão do lado direito e o tendão normal aqui do lado esquerdo. E aqui nós verificamos, olha, uma sequela de estiramento semitendíneo. Mesma coisa, um raciocínio parecido. O esquerdo a gente nota o tendão tópico em sua posição habitual, e aqui do lado direito ele sumido, né? Não tem nada aqui. E aí quando faz a visão panorâmica da musculatura posterior da coxa, o lado esquerdo, olha, o bíceps lateral, semitendíneo aqui no meio, e o semimembranáceo mais medial. E no lado afetado, o bíceps normal, no meio
aquela área de fibrose, né, de atrofia, na verdade, da musculatura do semitendíneo e o semembranáceo preservado. Tá? Esse tema de hoje, da ruptura dos isquiotibiais, pode ser também ouvido como podcast, na sequência de podcasts sobre lesões musculares. Existe um deles que fala mais sobre lesões de isquiotibiais. E também o vídeo vai ser disponibilizado nesse canal do YouTube Medicine Imaging. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.